Sergipe, que eu acho que é talvez o estado menor da federação, não tenho bem certeza, mas Israel, ele tem 490 quilômetros de norte a sul e 120 quilômetros de leste a oeste, só para você ter uma ideia do território dele. 120 quilômetros de leste a oeste, não dá daqui a Maringá. Você cruza o país de leste a oeste. E 490, não dá a ida até Curitiba, que dá mais ou menos 600 quilômetros, você já estaria fora de Israel. Tão pequeno que é aquele país. Mas é uma potência, armado com ogivas nucleares. E as coisas estão ficando complicadas naquela região. Irmãos, se nós considerarmos que Israel nasceu em 1948, e se nós considerarmos que uma geração, alguns dizem que uma geração tem 20 anos, outros 40 anos, outros 70 anos, outros 120 anos, não há uma coerência nisso aí, não há uma unanimidade. No meu entendimento, uma geração bíblica é de 70 anos, porque se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver que aqueles primeiros patriarcas, eles viviam 800, 900, 950 anos e morria. Aí quando Deus liquidou, através do dilúvio, toda aquela geração, antes ele disse a Noé, a duração da vida do homem vai ser de 120 anos. E Noé foi o último que viveu aquela enormidade de séculos, né? A partir dali vem caindo, e nós chegamos a Moisés vivendo 120 anos, com pleno vigor, mas 120 anos. E a Moisés, Deus revelou que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela robustez chegam a 80 ou mais, o que acontece de melhor com eles é enfado e canseira. Agora, o pior, você pode avaliar por aí. Então, se nós considerarmos que uma geração é de 70 anos, em 1948 mais 70 anos, nós vamos para 2018. Daqui a 10 anos. O Jesus disse que todas as coisas terão que estar cumpridas dentro daquela geração que visse a figueira brotar. Todas as coisas implicam, inclusive, a volta de Jesus com a igreja, para implantar aqui o reino milenial de Cristo. Mas antes ele vai ter que vir buscar a igreja. Por isso, você que sabe fazer conta, comece a fazer conta aí. Eu não estou marcando a volta de Jesus para o ano tal ou tal. Eu estou dizendo, irmãos, que nós temos que ficar apercebidos para as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Não é sem razão que aquele anjo disse ao pastor Daniel Exuca: as mansões estão prontas, mas a igreja não. A igreja está atrasando a volta de Jesus. Sabe, irmãos, isso é uma palavra que preocupa muito, entrou muito forte no meu espírito. Eu vejo esse DVD muitas vezes e leio aquela entrevista, já li várias vezes que ele deu, que eu já passei e comentei aqui para os irmãos. Portanto, para mim, a iminência da volta de Jesus está muito ligada à história de Israel, porque Israel é o relógio de Deus. E se nós olharmos para Israel hoje, você vai ver que Israel está ficando cada vez mais comprimido. O Irã armando-se com armas nucleares, a Síria também, eu não sei se você sabe disso, mas recentemente Israel bombardeou reatores na Síria, reatores nucleares na Síria. A tecnologia da Coreia do Norte estava sendo repassada para a Síria fazer bombas nucleares. Então há um constante atrito naquela região. O Líbano hoje está em verdadeiro pé de guerra civil. O Hezbollah contra o governo libanês. Hoje, no dia de hoje. No dia de ontem, no dia de hoje. Morrendo gente lá no Líbano para a tomada do poder. Portanto, irmãos, preste atenção. Nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Como está a sua vida? Como está a santidade da sua vida?
Você tem levado a sério o crescimento cristão? Você tem ganho estatura espiritual? Você tem orado, lido a palavra de Deus, meditado? Deus tem falado com você? Há áreas na sua vida que precisam ser consertadas? O Espírito Santo fala conosco. Ele tem falado comigo ultimamente e eu tenho procurado consertar certas áreas da minha vida. Eu sei de algumas coisas, irmãos, que eu não posso ainda dizer aos irmãos. E eu sei desde o tempo em que eu passei por aquela cirurgia. Eu nunca mencionei isso, já vai para 4 anos. Mas eu estou tentando dizer para você, prepare-se, porque Jesus está na iminência de retornar para levar a igreja. Se o reino de Deus deverá estar implantado em torno de 10 anos, o arrebatamento se dará muito antes disso. Portanto, põe em ordem a sua vida espiritual. Há um outro, eu poderia falar mais nisso, mas há um outro sinal que eu quero também mencionar, que é muito evidente hoje, e que constrange os evangélicos, crentes, as pessoas de bem. É o aumento do homossexualismo e do lesbianismo no mundo todo. Parada gay para todos os lados. Até em Israel se realiza parada gay. Você pode imaginar isso? Agora, essa semana passada, era para ser realizado, nesse final de semana, paradas e movimentos em várias capitais do mundo para a legalização da maconha. Nós oramos, batalhamos, intercedemos e aqui no Brasil foi proibido. Mas em alguns países foram liberados esses movimentos e essas paradas de legalização da maconha, que é uma droga extremamente prejudicial, ou é a porta de entrada para todas as demais drogas fortes que as pessoas usam. Mas o aumento do homossexualismo, irmãos, ele tem origem, depois eu gostaria que você lesse todo o capítulo 19 de Gênesis, e você vai ver ali como Deus vai agir em relação ao homossexualismo, em relação a Sodoma e Gomorra. Agora eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 17, Jesus, quando ele fala sobre a sua segunda vinda, a proximidade da sua segunda vinda, a vinda do reino de Deus, em Lucas capítulo 17, nós vamos ler apenas os versículos 28 e 29, diz assim, Jesus falando, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus deixa claro aqui que quando ele estivesse para voltar, se manifestar segunda vez, seria exatamente como foi nos dias de Ló. E se você ler lá em Gênesis 19, você vai ver como foram os dias de Ló. Dias de extrema tolerância com o homossexualismo e o lesbianismo. Hoje nós temos aí no Congresso Nacional, nós estamos lutando, orando, passando telegramas para não ser aprovado um projeto de lei 122, está no Senado, que é uma lei que pune, que considera discriminação qualquer posicionamento contra atividades ou atos de homossexualismo e lesbianismo. Ou seja, falar contra homossexualismo e lesbianismo, como eu estou falando aqui, dá prisão. Dará prisão se for aprovado esse projeto. Irmãos, essa semana passada, não sei se você ficou sabendo, a televisão não mostra isso. Ela só mostra o que interessa. Mas caiu na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que instituía o aborto pleno no Brasil. Foi arquivado essa semana. Nós oramos muito, batalhamos muito.